Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 1 a 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus neste breve evangelho. Jesus nos ensina a respeito do escândalo, de corrigir as pessoas que erram, do perdão e da fé. Gostaria de falar hoje sobre o escândalo. Encontramos poucas expressões tão fortes como as que o Senhor pronuncia ao falar do escândalo. Mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. São Mateus situa a ocasião em que se pronunciaram estas palavras. Os apóstolos vinham falando entre si sobre qual deles seria o primeiro no reino dos céus. E Jesus, para que a lição lhes ficasse bem gravada, chamou uma criança, talvez estivesse rodeado por várias delas, trouxe-a para o meio de todos e fez-lhes ver que, se não a imitassem na sua simplicidade e inocência, não poderiam entrar no reino. Foi então que, tendo a criança diante de si, ficou com certeza pensativo e sério. Contemplou naquela figura frágil, mas de imenso valor, muitas outras que perderiam a inocência em virtude dos escândalos. Foi como se, de repente, desse rédea solta a uma preocupação que trazia dentro de si e que desejava comunicar aos seus discípulos. Assim se explica melhor essa advertência dirigida, em primeiro lugar, aos que o seguem mais de perto. Escandalizar é desedificar alguém pelo mau comportamento, principalmente quando esta pessoa que escandaliza deveria dar exemplo. Escandalizar também é, pelo mau comportamento, induzir alguém a pecar. E o pecado de escândalo é mais grave quando quem é desedificado ou induzido ao pecado são as crianças. Para Jesus, os pequeninos são as crianças em cuja inocência se reflete de um modo particular a imagem de Deus. Mas são também essa imensa multidão de pessoas que nos rodeiam, simples, menos instruídas e, portanto, mais propensas a tropeçar numa pedra que há no seu caminho. Poucos pecados são maiores do que este, pois tende a destruir a maior obra de Deus, que é a salvação, ocasionando a perda das almas. Mata a alma do próximo, retirando-lhe a vida da graça, que é mais preciosa do que a vida do corpo, e a perda da graça é causa
de uma multidão de pecados. Escandalizar é profanar uma alma que é um tesouro maravilhoso, pois cada alma vale todo o sangue de Cristo. Especialmente grave é o escândalo causado por pessoas que gozam de algum gênero de autoridade ou renome. Pais, educadores, governantes, escritores, artistas e os que têm a seu cargo a formação dos outros. Esta passagem do Evangelho pode servir-nos para dizer ao Senhor: perdão, Senhor, se de alguma maneira, mesmo sem eu perceber, fui ocasião de tropeço para alguém. Quem é motivo de escândalo tem a obrigação, por caridade e às vezes por justiça, de reparar o dano espiritual ou material que ocasionou. O escândalo público exige reparação pública. E mesmo nos casos em que seja impossível fazê-lo adequadamente, persiste a obrigação, sempre possível, de compensar esse mal com a oração e a penitência. A caridade movida pela contrição encontra sempre o modo adequado de reparar o mal que se causou. Que lição nós podemos tirar deste Evangelho? Que o comentário do Evangelho de hoje nos ajude a fazer uma reflexão mais profunda sobre o possível escândalo que tenhamos causado nos outros e que nos leve a pedir perdão destes pecados na confissão. Seguem alguns exemplos de escândalos. Pai que exagera na bebida na frente dos filhos. Briga do casal na frente dos filhos. Pais que dizem palavrões na frente dos filhos. Mulheres mal vestidas no Instagram, no TikTok, etc. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.